Hoje a gente está chegamos ao episódio de número 6 de Origens, da segunda temporada de Origens. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia aí no capítulo 9 de Gênesis. A gente vai ler dos versículos 18 hoje até o 29. Então Gênesis capítulo 9, do 18 até o 29. Não sei vocês, mas eu estou apaixonado pela leitura de Gênesis. Tem modificado meus pensamentos sobre um monte de coisa da vida, né? Que bom, né? Porque a palavra é para isso, né? Se for para deixar igual, né? Eu leio o gibi, né? Ler outra coisa. Então vamos lá, todo mundo abriu Gênesis 9, do 18 ao 29. O texto fala o seguinte: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida aqui, nesse momento. Deus, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e transforme para a nossa conduta diante do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, esse texto que a gente acabou de ler aqui, ele é o encerramento da evidência de Noé. A gente passou alguns domingos falando sobre o dilúvio, o início do dilúvio, o final do dilúvio e tudo mais, e tudo isso evidenciava muito Noé, a figura de Noé, certo? Então aqui é a última participação de Noé como alguém muito evidente, né, proeminente. E aqui já começa a introduzir a história dos filhos de Noé. Então Noé tá a sua última aparição aqui dentro do texto. E aí os primeiros versículos que a gente leu, o 18 e o 19, ele diz o seguinte: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles toda a terra foi povoada. Então, o texto aqui, ele começa a apresentar para a gente o cumprimento do mandato que Deus deu lá no início do texto que a gente expôs na semana passada, né? O que foi que Deus disse para Noé no versículo 1 desse capítulo? Abençoando Noé e seus filhos. Sejam férteis e multipliquem. Então a gente está vendo aqui o cumprimento daquilo que Deus mandou acontecendo. Está aqui Sem, Cã e Jafé, e a partir desses a terra toda foi povoada. Então, o mandato está sendo cumprido. Então, a partir dos filhos de Noé, toda a terra foi povoada. Mas se você reparar aqui, o texto, quando está apresentando os filhos de Noé, o narrador, ele enfatiza uma coisa. Ele fala de 3 filhos, mas ele enfatiza uma coisa. Ele fala o nome dos 3, né, Sem, Cã e Jafé, mas apenas se referindo a Cã, ele diz qual é o povo que será a sua descendência. Observe, ele fala: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé.
Cã é o pai de Canaã. Pronto. Não fala mais sobre os outros. Não fala quem são os filhos de Sem, nem de Jafé, né? O povo. Mas ele está se referindo aqui diretamente para Cã. Apenas Cã é visto aqui, colocado no texto e colocado também a sua descendência ali, né? Então, o que o texto diz? Cã é o pai de Canaã. E aí a gente vai perceber no decorrer do texto o porquê que o texto está dando essa ênfase aqui em Cã e Canaã, e não está dando ênfase em Sem, Jafé, nem na descendência de Sem e Jafé, né, dos povos que vêm a partir deles aí. Aí o versículo 20 diz o seguinte: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Então Noé era agricultor e ele foi o primeiro homem a plantar uma vinha. Isso aqui é interessante, essa informação aqui sobre o trabalho de Noé, porque aqui o texto ele começa a demonstrar qual a relação do trabalho com o efeito do trabalho, com o gozo, com a alegria, com o que o trabalho pode produzir, né? A gente vê isso daqui. Então, aquilo que é penoso pelo esforço humano, o trabalho é algo penoso, porque o ser humano se esforça por aquilo ali, é capaz de produzir alegria. E cuidar da terra, que é aqui a função, o trabalho do Noé, que é um agricultor, é relembrar também o mandato cultural. Deus mandou Adão cuidar da terra, depois que Adão peca, depois que Deus reconstrói essa nova sociedade, digamos assim, Deus requer ainda assim que o povo cumpra o mandato. E Noé cumpre o mandato. Ele cuida da terra, e isso relembra o mandato cultural. Então, com a aliança que Deus faz com Noé, a terra, que em um outro momento foi amaldiçoada, né, por causa da perversidade do homem, ela prova agora da sua restauração. E também com a ligação com o homem. A terra está se restabelecendo e ela está se restabelecendo na sua ligação ali com o homem e com o que ela pode também produzir. A terra ela pode produzir muita coisa. E isso tem a ver com a relação dela com o homem com ela e o que ela pode produzir para abençoar a vida humana, né? Então Noé, mais do que manter em ordem a terra, a partir do mandato cultural, ele foi o primeiro a produzir da terra algo para o deleite humano. Algo que o ser humano vai provar e vai se alegrar. A partir do esforço de Noé, do seu trabalho, o seu trabalho vai produzir algo de bom para o próprio homem. Certo? E aí tem detalhe aqui interessante sobre isso, que na genealogia que a gente viu alguns domingos, lá no capítulo 5, lembra que eram vários 10 parágrafos, né, que a gente leu e depois a gente ficou, e aí, o que esse texto pode ensinar alguma coisa para nós? Lá naquela genealogia, lá do capítulo 5, no versículo 29, Lameque, que é o pai de Noé, não sei se vocês lembram, ele disse uma coisa bem interessante a respeito de Noé. O que foi que ele falou? O texto lá do capítulo 5, verso 29, fala assim: deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Isso foi o que Lameque, pai de Noé, falou a respeito de Noé, seu próprio filho, certo? Então Lameque, ele estava se referindo a Noé, o seu filho, e aí vale a gente lembrar que a palavra Noé significa descanso. Ele estava se referindo ao seu filho como alguém que traria alívio para o povo. Noé vai trazer alívio. Noé, que significa descanso, vai trazer alívio para o ser humano. Em outro momento, a gente falou sobre Noé também ser o redentor da história até o dilúvio. Como um ensaio. Lembra?
Noé se coloca aqui na história como redentor da história até aqui. Até esse determinado momento, Noé é o redentor. Claro que não pelo seu esforço, mas pelo que Deus está produzindo na vida dele. Ele é o redentor aqui nesse momento da restauração da criação. E a história bíblica, a gente sabe, da redenção, ela sempre, desde o início, vai ensaiar a realidade messiânica. Por isso que Noé se coloca é colocado aqui na história como um redentor. Porque é um ensaio. A história sempre vai apresentar, em forma de ensaio, um redentor. Por quê? Porque a história segue um fluxo e o alvo desse fluxo é Cristo, é o Messias, né? A história é cristocêntrica, a Bíblia é cristocêntrica. É por isso que o tema do nosso sermão hoje é, vocês já viram lá na arte, ensaio de redenção. É isso que a gente vai falar aqui. Por quê? Porque os detalhes que está sendo construído na história apresenta a grande história metanarrativa da redenção. A história ela é feita de detalhes. Deus está construindo a história da redenção por meio de detalhes, né? Então Noé, que seu nome significa descanso, trará alívio para o penoso trabalho e do sofrimento das mãos do povo, né? Era a esperança do próprio pai de Noé, Lameque, né? E ele se referiu a Noé dessa forma. Então, outra informação aqui, que compõe ainda mais esse ensaio de redenção, é o seguinte: a videira, que é a árvore que produz uva, vocês sabem, né, gente? Videira é a árvore que... Uma vez eu fui dar aula, eu perguntei assim, gente, a videira, qual que é o fruto que a videira dá? O cara falou assim, vida. Ué, interessante, mas é uva. Então, assim, ó, uma informação interessante aqui sobre esse ensaio de redenção que a gente está vendo, é que a videira, que é essa árvore que produz uva, ela tem origem na atual Armênia, certo? E a atual Armênia foi o lugar onde a arca repousou. Aula de geografia no culto. Pensa que é só exposição bíblica? Tem aula de geografia também. Entendeu? A videira, ela tem origem nessa região, na Armênia, que foi o lugar onde a arca repousou, onde a arca finalizou a sua jornada após ali o dilúvio. Então, assim, vamos acompanhar aqui um raciocínio. Acompanhe aqui comigo. O vinho, dentro do relato bíblico, ele tem como prioridade comunicar vida, comunhão e também representa o sangue de Cristo. Então, toda vez que você vê vinho na Bíblia, ele apresenta essa realidade de mesa, de comunhão, de vida e de esperança por meio do sangue de Cristo. O vinho é isso na Bíblia. E você deve lembrar também que o primeiro milagre que Jesus fez, né, em uma festa de casamento, lembra lá, né, gente? O que foi que ele fez? Transformou água, que água era o elemento de purificação nas festas, na cultura judaica. Ele transformou essa água, esse elemento de purificação, ele transformou em vinho, que é vida, que é comunhão e que também é o seu próprio sangue. Lembra disso, né? E naquela ocasião lá, quando Maria, a mãe de Jesus, viu que o vinho tinha acabado, ela ficou meio... Nossa, e agora e tal? Né? Ela ficou meio temerosa. E aí ela se apressou lá e pediu que Jesus resolvesse. Tipo assim, vai, resolve. Faz aquela mágica. Resolve aí para não acabar a festa. E aí vocês lembram o que foi que Jesus falou para Maria naquele momento? Calma, mulher. Não chegou ainda a minha hora.
Né? Não foi isso que Jesus falou? Só que, o que Jesus está querendo falar, quis falar com aquilo? Será que Jesus está se negando a resolver o problema, resolver aquela situação? Não. Jesus, ele está apenas querendo mostrar um ensaio do que é a obra expiatória da cruz. É tanto que o que ele faz? Transforma a água, que é um elemento de purificação, em vinho, que é o seu próprio sangue. Em outras palavras, Jesus está mudando o elemento da purificação. O que ele está querendo dizer? Vocês são purificados pelo sangue de Cristo, que é representado como vinho. E aí Jesus ele multiplicou pouca água ou muita água em vinho? Muita água em vinho. Foi isso que ele fez. Né? Então, Jesus transforma a água que purifica em vinho, que representa o seu sangue e que purifica de uma vez por todas o seu povo e que une o seu povo como família de Deus. Porque o vinho, se ele é alegria, comunhão e sangue de Cristo, o sangue de Cristo que gera comunhão. O que gera comunidade não é a alegria, mas é o sangue de Cristo. O que faz com que nós tenhamos algo em comum, como diz lá o texto de Atos, tinham tudo em comum. O que faz com que nós tenhamos algo em comum e que nos reúne é o sangue de Cristo. É o Evangelho que é poderoso. E não qualquer outra coisa. Né? E aí, voltando aqui para o relato de Noé, Noé está ensaiando a história do Redentor. Percebe que ele está ensaiando aqui. Aquele que traria o alívio para o esforço humano, ele está apontando a história para frente. Ele está mostrando que a história ela não ficou para trás. Ela está olhando para frente. Ela tem expectativa messiânica. Ela é cristocêntrica, a história. Então ele plantou a videira no lugar onde a arca repousou. Então ele estabeleceu a árvore que produz o fruto que gera deleite, alegria, comunhão e que apresenta ainda o sangue de Cristo e que aponta para uma realidade mais à frente. Onde que ele plantou isso? No lugar que Deus os fez repousar. Gente, isso aqui não é por acaso não, viu? Tudo isso daqui tem um porquê. Não é que, olha, por um acaso a videira, que é a árvore que dá uva e que a partir da uva se faz o vinho, ela se originou no lugar onde a arca repousou. Olha só que detalhe, por um acaso? Não, não é por acaso. Porque Deus ele constrói a sua história pactual com detalhes. Todos os detalhes estão aí para mostrar a grande história por trás. E aí o versículo 21 continua aqui o argumento. O texto diz, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Gente, pela primeira vez no relato da vida de Noé, que sempre foi visto como um homem íntegro, a primeira vez que o texto fala de Noé, fala que ele andava com Deus. Porque era um homem íntegro. Tá? Pela primeira vez, esse homem íntegro aqui, ele cede dentro do texto. Ninguém sabe qual era a vida dele. Mas no relato, pela primeira vez, ele cede aos desejos da sua própria carne. Pela primeira vez, o homem íntegro está sendo visto e colocado no texto como alguém que está fraquejando, falhando, errando. O vinho é para quê? Para o deleite. Só que o vinho que é para o deleite, ele produz deleite, alegria, quando ele é moderado. Ninguém está fazendo apologia aqui para... Não é não, Carol?
Ninguém está fazendo apologia aqui. Eu tenho um sermão da série em João, né? Falta vinho na nossa mesa, né? E aí já falaram que eu estava fazendo apologia a bebidas alcoólicas. Mas é só escutar o sermão, né? E depois ler o texto que resolve a questão. Mas o que a gente vê aqui? O vinho que é para o deleite, ele só é deleite se for utilizado da maneira correta. Isso aqui serve para a gente, né? Se for ingerido em excesso, que foi o caso do irmão Noé aqui, ele produz lassidão moral e tristeza, que foi o caso. Então, o fato é que Noé, ele bebeu do vinho sem a consciência ordenada do uso. Ele bebeu além da conta. E aí o texto diz que ele embriagou-se e ficou nu dentro da sua própria tenda. Tem 2 detalhes aqui que é importante. O primeiro detalhe é o quê? A nudez. O texto diz que Noé ficou nu. Primeira observação para a gente ver aqui é a nudez. A nudez, desde o início, está relacionada com o pudor. Desde o início. Nudez está relacionada com o pudor. Noé fica nu porque ele faz mau uso do vinho. Você vê como algo desordenado gera outras ações desordenadas. Fez mau uso do vinho, ficou nu. Certo? E a falta de consciência fez com que Noé ficasse nu. Não pensou, ficou nu. Quando Adão e Eva pecaram, vocês lembram disso? Quando eles perceberam que afrontaram a Deus, né, que o pecado deles afrontou a Deus, eles se perceberam nus. Né? A consciência foi ferida e se perceberam nus. Antes disso, eles já estavam nus. Só que eles não questionavam. Nem percebia que estavam nus. Agora, com a consciência ferida, eles perceberam. E aí, o segundo detalhe é que Noé ele ficou nu dentro da sua tenda. O primeiro detalhe é a nudez, ele ficou nu. E o segundo detalhe é que ele ficou nu dentro da sua tenda. Noé ele não saiu correndo nu. Galera, peladão no rolê. Não, ele não saiu correndo pelado diante das pessoas. Não foi isso. Ele está nu diante da sua privacidade, da sua intimidade. Isso aqui, na verdade, pesa, essa informação, ela não pesa para Noé. Ela pesa sobre a ação posterior que vai acontecer aqui dentro do relato. Olha o que o versículo 22 fala. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Lembram da ênfase de Cã, pai de Canaã? Lá no primeiro versículo. Está aí, ó. Está aqui o motivo. A gente precisa entender uma coisa aqui dentro dessa história toda. Mesmo com a promessa da semente perfeita da mulher, que a gente sabe, com a aliança que Deus faz também com Noé, a presença da semente do mal, a semente da serpente, ela continua presente no mundo. Ela não morreu. A história segue e as sementes, as linhagens, vão seguindo. Então a gente está vendo que a presença da semente, a influência da semente da serpente está presente no mundo. Essa semente, gente, ela só vai ter fim na obra expiatória de Cristo. Quando o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. De fato. O que a gente está começando a ver aqui então? Cã, um dos filhos de Noé, corresponde à semente da serpente. Olha como está presente no mundo a influência dessa linhagem. Cã corresponde à semente da serpente. Lembra que essa semente foi muito bem representada por Caim? Lembram? Então,
foi bem representada por Caim no início, e agora Cã também corresponde a essa semente. Então Cã, agindo pela sua natureza, assalta a privacidade do seu próprio pai. Porque Noé bebeu, ficou bêbado, ficou nu, mas estava dentro da tenda. Não estava diante das pessoas. E isso pesa na atitude de Cã. Porque Cã agora invade a privacidade do próprio pai. Noé estava nu dentro da tenda. É fato. Ninguém tinha visto Noé nu. Ninguém. Mas Cã agora invadiu essa privacidade e ele sai para falar para os outros irmãos. Né? Mas tem outro detalhe aqui. O conceito de ver, aqui, quando diz que Cã viu seu pai nu, não é apenas uma leitura visual, ele viu, percebeu que Noé estava nu. Não é essa a ideia aqui. Na verdade, Cã, ele desejou sexualmente o próprio pai. Cadê as crianças? Sabe, é grego, né? Está entendendo? Essa ideia de que Cã viu seu pai nu, não é, percebi que estava nu. Não. Ele desejou sexualmente o seu próprio pai. Certo? E aí o texto está voltando a atenção agora para a presença da semente da serpente. Ele fica fazendo essa conexão. Agora voltou a dar atenção para a semente da serpente. Porque Cã é perverso, gente. Cã, ele é depravado. Cã, ele corresponde ao ideal de ser filho do diabo. Ele está correspondendo à semente da serpente, à linhagem da serpente. Ele é perverso, é depravado. Ele é perverso por quê? Porque ele demonstra disfunção dentro da ordem do mandato. A sua relação está desordenada. Porque lembra que a gente falou no domingo passado? Dentro da escalada do mandato, o homem não pode dominar o homem. O homem domina a criação e o homem se sujeita a Deus. O homem jamais pode dominar o próprio homem. Assim como a criação não pode dominar o homem. Porque essa é a ordem da escalada. A criação se sujeita ao homem e o homem se sujeita a Deus. A desordem disso gera disfunção na criação. Gera disfunção. E aqui Cã está gerando disfunção nessa relação. Por quê? Porque a perversidade dele gera domínio sobre um ser semelhante que era o seu próprio pai. Que louco isso aqui, né? O homem não pode dominar o outro homem. O Cã, que poderia ser chamado de cão, ele é perverso. Por que ele é perverso? Porque ele violenta a dignidade do seu próprio pai. Né? Ele rouba a privacidade do seu pai. Ele invade a intimidade do seu pai. Mas dentre os filhos de Noé, tem dois que não correspondem à semente da serpente, e sim à semente da mulher. Então Noé tinha 3 filhos. Um era do diabo, e 2 era de Deus. Um correspondia à semente do mal, e os outros 2 correspondiam à semente perfeita. E aí o que o versículo 23 diz? Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Então, além de demonstrar a qual linhagem eles pertenciam, Sem e Jafé, nitidamente está sendo gerada agora uma separação de consciência moral aqui. Né? A forma como esses 2 filhos de Noé, que pertencem à semente perfeita, lida com a situação do seu pai nu aqui,
demonstram a consciência moral que corresponde aos filhos de Deus. Corresponde aos filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus, eles não violam a intimidade de quem está fragilizado. Isso é característico do filho de Deus. Ele não viola a intimidade de quem está fragilizado. A ação do povo de Deus, a ação cristã no mundo, é contrária a isso. A ação cristã no mundo é cobrir a nudez de quem está vulnerável. E não invadir, roubar, assaltar a sua intimidade, a sua fragilidade. Não é isso. Então, a cobiça que deseja o domínio sexual sobre um outro indivíduo, num estado como esse, um estado de fragilidade, porque Noé estava embriagado, ele estava vulnerável. A cobiça disso, desse desejo de domínio sexual, é uma afronta a Deus. Por quê? Porque está roubando algo que é a imagem de Deus. Está afrontando o Deus soberano que cria o homem à sua imagem. Olha como é grave o pecado de Cã aqui, né? E aí, Sem e Jafé, eles agem como filhos de Deus. Eles cobrem a nudez. Eles cobrem a vergonha do seu pai. É isso que eles fazem. E aos versículos 24 e 25 fala: quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Então aqui Noé inicia o que é a sua primeira e última fala aqui dentro do relato. Noé até agora não falou nada, né? E agora ele está iniciando a sua primeira e também última fala. Do versículo 1 até aqui, apenas Deus tinha falado. Deus que estava falando. Desde o início do capítulo, o narrador ele trata de apresentar, primeiramente, as palavras de Deus em direção à história humana. E aí agora as palavras de Noé, que ensaia a história da redenção. E aí quando Noé ficou sóbrio, então, ele descobriu que Caim tinha feito, o que ele tinha feito. E aí Noé, ele efetua juízo aqui. Só que interessante é que Noé não está efetuando juízo em direção a Cã. Não está. Por que ele não está efetuando juízo em direção a Cã? Porque Cã já tinha sido abençoado por Deus. Cã já tinha recebido das bênçãos de Deus quando Deus abençoou Noé e a sua descendência. Noé não poderia amaldiçoar quem Deus já tinha abençoado. E aí qual que é o movimento aqui do juízo de Noé? É em direção à sua descendência e não a ele. O que o texto fala aqui? Maldito seja Canaã, e não Cã. Maldito seja Canaã. Essa é a direção aqui do juízo que Noé está efetuando. Ou seja, os cananitas, que é a descendência de Cã, eles deram seguimento aos cainitas, que são os descendentes de Caim. A descendência de Cã seguiu o mesmo caminho que a descendência de Caim. O caminho da linhagem da serpente. Simplesmente. Então, esse juízo aqui sobre Canaã não é por causa dos pecados de Cã. Não é porque Cã pecou. Mas é porque Canaã seguiu os passos de Cã. Essa maldição para Canaã é porque Canaã imitou seu pai. Está entendendo? Não é por causa de você, o seu povo vai ser amaldiçoado. Não. É porque o seu exemplo, que corresponde à semente da serpente, faz com que os outros também sigam isso.
Sigam esse exemplo. E também vale a gente lembrar que o juízo sobre Canaã não é por questões étnicas. Noé não está efetuando juízo para Canaã com um olhar étnico, e sim com um olhar da sua moralidade, por causa da sua moralidade. Isso nos mostra que, gente, Deus ele não tem uma nação. Deus não tem uma nação que ele preferida. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Brasil! Não é. A gente sabe que a nação que é feliz e que Deus é o Senhor é o seu povo. E isso não é etnia. Não é etnia. Então a gente pode olhar para isso aqui e falar assim, cara, mas Noé está amaldiçoando uma galera, então ele é xenofóbico. Não é pela sua etnia, mas é por causa da sua moralidade. Por que estão sendo amaldiçoados? Porque eles seguem o caminho de Cã, que é perverso. É por causa disso, simplesmente por causa disso. E aí o versículo 26 diz o quê? Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Então aqui a gente tem, em contrapartida ao juízo que está sobre Canaã, Noé está bendizendo ao Senhor pelo testemunho de Sem. Aí o negócio já muda de novo. A história já vem para o lado positivo da coisa. Não sei se vocês perceberam, mas tem alguma coisa aqui bem interessante. Quando Noé quer estender juízo sobre o pecado, o que ele faz? Pune as pessoas. Ele está estendendo juízo ao pecado de Canaã, punindo Canaã. Não é? É isso que ele está fazendo aqui. E quando ele quer evidenciar a integridade humana, no caso de Sem, Cã é perverso. Ele quer punir a descendência de Cã por causa do pecado. E agora aqui ele quer evidenciar a integridade de Sem. E aí qual que é a direção dele? Ele direciona ao Senhor. Então, o que isso significa? Quando alguém peca, o juízo é para o pecador. Quando alguém acerta, a glória é para o Senhor. É isso que Noé está fazendo aqui. Ele amaldiçoa Canaã por causa da sua moralidade, por causa do seu pecado, e ele bendiz ao Senhor por causa da integridade de Sem. Ele poderia pegar, colocar Cã, Sem e Jafé aqui e falar assim, você está maldito porque você pecou. E você que acertou, vocês dois que acertaram, vocês estão de parabéns. Ele poderia tratar dessa maneira. É ou não é? Mas não. Quando é para trazer juízo para o pecador, ele pune as pessoas. Quando é para evidenciar a integridade do homem, ele bendiz ao Senhor. De maneira doxológica, né? Glorificando a Deus e não aos homens. Repara outro detalhe aqui. O que Noé diz? Bendito seja o Senhor. Isso quer dizer o quê? Bendito seja Yahvé. Bendito seja o Deus que é o que é para sempre. É assim que ele se refere quando ele vai tratar com Sem. E aí no penúltimo versículo, 27, diz assim, amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Mediante ao juízo e as bênçãos de Noé aos seus filhos, a gente pode perceber aqui que tem um ensaio de redenção. Noé está ensaiando aqui a redenção. A história do Evangelho, ela está sendo narrada aqui. Está sendo narrada. Bênçãos
estão sendo destinadas à semente do descendente da mulher e juízo sobre a semente da serpente. Então, a descendência de Sem e Jafé governará sobre Canaã. Governará sobre Canaã. E aí, no último versículo, a gente vê que aquele registro genealógico lá do capítulo 5, aqueles 10 parágrafos lá da descendência de Adão até Noé, ele se encerra aqui, com a última informação sobre Noé. Olha, reparem como esse versículo tem o mesmo estilo do texto do capítulo 5. O que o último versículo aqui fala? Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Lembra lá do capítulo 5? Na genealogia? Seguia esse mesmo fluxo, seguia esse mesmo estilo, o texto, com o refrão e morreu no final. Lembra? Aqui a gente vê então que todo esse bloco é, na verdade, um parêntese dentro do capítulo 5. Tudo isso aqui que a gente está vendo é a parte final lá da genealogia do capítulo 5. Então, é como o capítulo 5 encerra lá com Noé, na genealogia, apresentando Noé, e aí ele abre um grande parêntese para narrar a história do dilúvio e da aliança de Deus com Noé. E aí, tipo assim, então para finalizar, agora no capítulo 9, ele termina. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Certo? Esse é o último versículo. Então, chegando aqui no fim desse texto, gente, a gente pode... nós podemos nos assegurar nas verdades que são garantidas pelo Evangelho. Certo? Como a gente falou no domingo passado, o nosso Deus é um Deus de aliança e de promessa. Deus que não é homem para mentir. Aí vai, né? Vai que vai. A gente tem que se assegurar nessa verdade. Deus, o nosso Deus, é um Deus de aliança. Isso significa que o nosso Deus, ele assegura a vida do seu povo sustentando na aliança, na promessa da aliança. Então Deus, ele vai sustentar o seu compromisso pactual com o seu povo até o fim. Ele vai sustentar. Deus, ele já fechou a conta da serpente. Já fechou. Lembra lá de Jesus nos evangelhos? O valente está amarrado. Jesus se referindo a Satanás. O valente está amarrado. Ele está impedido de atuar contra a semente da mulher. E contra a linhagem da semente da mulher. O que a gente vê, por exemplo, de atuação de Satanás no mundo, cara, é igual quando Satanás pediu para tentar Jó. Lembra? O que foi que Deus fez? O que foi que Deus falou? Beleza, vai. Quer tentar o meu filho? Vai. Fica à vontade. Então, quando a gente tem que ter a certeza de que o valente está amarrado. Ele tenta atuar, mas ele tem limite na sua atuação. Satanás tem limite na sua atuação. Tem limite. Olha o que Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, nos versículos 31 ao 34. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, gente, nós vivemos diante dessa realidade. É diante dessa realidade que nós vivemos, a realidade da redenção. A realidade da redenção. O Deus da aliança, ele está preservando a semente que herda a aliança. E esse povo, que é a família de Deus, a igreja de Cristo, ele está ensaiando aqui e agora a realidade da eternidade. A vida desde sempre é um ensaio. O Antigo Testamento ensaiou a realidade messiânica. Hoje nós provamos do cumprimento da aliança. E nós continuamos ensaiando, porque agora, como igreja, nós ensaiamos de uma realidade da eternidade. Por que a igreja é a família de Deus? Porque sempre foi a família de Deus. E eternamente será a família de Deus. A gente sempre fala isso. Na eternidade, só vai existir um povo. O povo de Deus. A família de Deus, que é a igreja. Aqueles que herdam a aliança. A aliança por meio da realidade da semente da mulher. A gente tem que ter certeza de que isso nos assegura a própria vida. Deus assegura a nossa existência na aliança que Ele faz. O que Paulo está dizendo aqui? Se Deus é por nós, quem que é contra nós? Quem? Se o Deus que fez a aliança com o seu povo, nós estamos aliançados em Deus por meio de Noé. Nós estamos aliançados com Deus por meio de Abraão. A promessa da aliança com Abraão alcançava os gentios. Nós somos gentios. Ah, mas eu não sou nem da época de Noé. Como a aliança foi para Noé, sua descendência. Nós estamos aliançados na aliança desde o pacto da redenção, desde o pacto da graça. Nós estamos aliançados nisso. E nós devemos nos assegurar disso. Quando os dias estiverem maus, o que pode ser a nossa esperança? O nosso Deus, que é o Deus que fez uma aliança. Uma aliança unilateral, ou seja, O que é essa aliança unilateral? Esqueci a palavra, gente. Ele garante o que ele promete. Ele garante o que ele promete. Os dias podem ser maus, mas o povo de Deus está assegurado. Está assegurado. Na história, Deus sempre arrumou um lugar de segurança para o povo de Deus. Foi a arca, foi o tabernáculo, né? Deus sempre arrumou um lugar para que o povo dele estivesse seguro na aliança, na promessa, na certeza disso. E qual que é o lugar que nós estamos seguros diante dessa realidade? A igreja. A igreja é esse lugar, como o David bem falou alguns domingos atrás, que não é um lugar de conforto, né? Lembrando da arca, que pode feder por causa dos animais, pode feder por causa das relações, mas que é um lugar de segurança, em meio ao dilúvio, em meio ao caos do mundo. É aqui que nós nos asseguramos de que Deus é um Deus de aliança e um Deus de promessa. É nessa realidade. É na realidade que Ele planejou para a humanidade uma família. Uma única família, um único povo, o seu povo. Que no Antigo Testamento é Israel e que no Novo Testamento é a igreja, que é o Israel de Deus. Amém? Se lembrem sempre disso, gente. Nada, que nem a gente leu domingo passado. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nós estamos seguros na aliança
Nós estamos seguros. O sinal que nós temos de que Deus é um Deus que sustenta a sua palavra, o sinal visível que nós temos é a igreja, é o corpo de Cristo, é a família de Deus. É isso que traz a segurança que nós precisamos para viver nesse mundo caótico. Amém? Amém. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela certeza, Pai, que o Evangelho nos dá de que o Senhor é um Deus que preserva a nossa vida e coloca a nossa vida diante do senhorio de Cristo. Obrigado, Pai, porque não é o nosso esforço, não é a nossa capacidade, mas é a obra de Cristo que nos lava, o sangue de Cristo que nos purifica e que nos torna o Teu povo, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Muito obrigado por essa igreja reunida aqui. E que nós sejamos, Pai, realmente esse povo aliançado na promessa e vivendo, Pai, a vida no Evangelho. Sendo segurança, Pai, uns para os outros. Por meio de Cristo, por meio do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.